Olá para todos, eu sou Crônio Marins e este é o canal do Crônio Marins. Por falta de um nome melhor, ao menos por enquanto, o canal leva o meu nome. Bem, em 2022 é o ano em que eu completo 60 anos, uma idade redonda. Em idades redondas, como 30, 40, 50 ou 60, é comum que se faça um balanço da vida, verificar como ela está, como ela poderia ter sido, como ela poderá ser. Isso é comum. Aos 30 ou 40 anos, então, é até comum que haja uma crise, as pessoas façam verdadeiros votos de mudança. Não, eu vou passar a agir de uma maneira diferente, né? Ou não. De qualquer maneira, aos 60 anos, é comum, né, que é mais comum, que a gente se assuma. Então, eu sou assim. E o que eu posso fazer daqui para frente? Ser melhor naquilo que eu já faço. Seguir o meu caminho. E, neste caso, seguir o caminho, para mim, significa comunicar o caminho. Por quê? Eu vou dar duas razões. Primeira razão, perenidade. A perenidade pode ser confundida com a imortalidade, porque é um dos seus sinônimos. Só que neste caso, não. Perenidade é apenas longevidade, algo que dure. Pois bem, a preocupação do ser humano com a mortalidade é antiga. Tanto que quando você aprende lógica, você vai ter aquele silogismo de Aristóteles, o fundador da lógica, que quase todo mundo conhece. Né? Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Portanto, Sócrates é mortal. Pois é, não só Sócrates, mas qualquer ser humano que a gente tenha conhecido notícia, viveu, se desenvolveu e morreu. Então a imortalidade não está ao alcance do corpo humano. Só que podemos ser longevos, tem gente que vive 100 anos. E mais do que isso, podemos não viver tanto, mas nossas ideias, nossas contribuições para o mundo, as marcas que deixamos, pode ficar por muito tempo. Essa é a ideia de perenidade e esse é um motivo da existência desse canal. Muitas vezes eu ouvi falar que o ser humano ele precisa fazer 3 coisas na vida, né? Que é basicamente escrever um livro, plantar uma árvore, ter um filho. Pois bem, eu tenho um livro escrito, eu tenho filhos, árvore eu não tenho certeza se eu plantei, e nesse sentido eu estou em dívida com a natureza. Pois bem, por que fazer tudo isso? Para tornar o mundo melhor. Bem, mas não necessariamente. Há livros que decididamente não tornam o mundo melhor. Filhos, bem, você tem que educá-los e contar com um pouco de sorte. A árvore é a mais inocente nesse caso. Né? Ela pode atrapalhar uma estrada, por exemplo, se nascer bem no meio da estrada. Né? Mas é muito mais raro que uma árvore atrapalhe o mundo. De qualquer maneira, os 3 itens, para mim, são para deixar perene o responsável por eles. Então, perenidade é um dos motivos para os quais eu criei esse canal. A minha obra, as minhas ideias, as minhas contribuições para o mundo, algumas delas, ou muitas delas, vão estar registradas aqui. Segundo motivo, eu sou professor. Bem, vão perguntar, e daí? Sim, eu sou um professor profissional, mas eu sou um professor por opção. Não aquela pessoa que está acima dos outros, para os quais ela ensina. Ao contrário, a minha ideia de ser professor é a ideia de estar disposto, estar disponível para a todo momento compartilhar aquilo que sabe ou que pensa saber. E receber de outras pessoas também aquilo que elas sabem ou que pensam saber. Isso eu faço desde que me lembro como gente. Com 10, 12 anos de idade, eu já reunia amiguinhos para dar aulas de ciência, por exemplo. Já dei aula de xadrez, já dei aula de teatro. E hoje, dentro da minha profissão como professor, gosto de passar aquilo que eu sei
eu gosto de ver meus alunos se desenvolvendo e se tornando melhores em todos os sentidos, né? No sentido técnico, no sentido humano, com as informações que são passadas. Não é só essas informações, a vida deles, o ambiente em que eles vivem, o convívio com outras pessoas, certo? Vão se juntar a essas informações para fazê-los melhores, para fazê-los mais produtivos, para fazê-los com potencial maior de intervenção no mundo. Esta é a minha ideia de docência e aquela que eu procuro aplicar na minha vida, não só na minha profissão. Eu até tenho muita sorte, como docente, né, a minha carreira foi quase toda desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, né, que teve outros nomes ao longo da história. E é uma excelente instituição. Como docente profissional, tá, eu sou extremamente gratificado por ter tido a oportunidade de trabalhar nas instituições que trabalhei. E como professor, no sentido da vida, no sentido da troca de informações com outras pessoas, eu sinto que ainda falta algo. Algumas ideias minhas, muitas vezes, quando eu converso com as pessoas falam, ô Marins, né? Eu sou conhecido por Marins no Instituto, eu não sabia que você pensava assim. Pois é, então eu estou sendo ineficiente, né, para comunicar coisas que eu penso e que, de repente, poderiam ajudar em discussões importantes dentro da sociedade. E esse é o segundo motivo, né, para ter este canal. Aí vocês vão perguntar, mas o que terá neste canal? A princípio é um canal de divulgação sobre ciência e sobre tecnologia, também sobre filosofia. Mas, ao longo do tempo, podemos ter vários assuntos, porque nesse sentido, né, eu sempre fui interessado por tudo que se refere às produções dos seres humanos e ao mundo que nos rodeia. Então esse canal será com certeza um canal de conteúdo muito amplo, né, e vamos dar os exemplos de séries que existem e que deverão existir nos próximos meses ou talvez nos próximos anos. Eu não sei a velocidade em que eu serei capaz de produzir. Mentes Holísticas. Mentes Holísticas é a série que praticamente motivou, né, o início deste canal, porque ela reflete um conhecimento que eu fui adquirindo, né, nos últimos 10, 12 anos, sistematizando algumas coisas que eu sabia e incorporando novas. O pensamento holístico é algo que tem sido falado cada vez mais e é muito necessário num mundo que hoje nós temos essa difusão muito rápida de informações e você precisa saber como conectá-las. E pensar holisticamente facilita muito, né, em você trabalhar nessas conexões entre as informações. E mais do que isso, hoje, entender que pelo número de informações que chegam para cada pessoa é um receptáculo diferente. E quando ela se comunica, ela vai comunicar algo diferente. Então você tem que estar preparado para a diversidade das comunicações. Nem todo mundo, aliás, ninguém vai pensar exatamente como você, e é importante ter consciência disso e saber, então, reunir os diferentes tipos de pensamento para uma síntese melhor, para uma síntese mais adequada para a nossa convivência. Mentes Holísticas é uma série que até agora eu não vi em nenhum lugar do mundo, pesquisei bastante, né? E eu fico muito contente, né? Porque será algo que poderá, num determinado momento, ser divulgado, inclusive fora do país, e com aquela marca, foi um brasileiro que fez. Isso é muito importante, sempre foi importante para mim, foi importante para meu pai. Meu pai me colocou essa noção de brasilidade no sentido criativo, e eu gostaria, nesse sentido, de honrá-lo. E Mentes Holísticas faz exatamente isso. Por que não me disseram antes? A ideia desta série vem de uma crítica que eu faço à educação. Né? Muitas vezes aprendemos coisas que só servem para o banco de escola. E aí a gente tem que dar, até como professor, a explicação para o aluno. Nós estamos trabalhando o seu cérebro, estamos desenvolvendo o seu cérebro. Mas se o aluno diz assim, mas não podia desenvolver meu cérebro com coisas que eu possa aplicar?
você fica quase sem resposta. Então, eu sempre achei que determinadas coisas, determinados campos do conhecimento precisavam ser melhor explorados dentro da educação tradicional. Em particular, a lógica, seja a clássica ou a moderna, a matemática financeira, porque infelizmente nós vivemos em um mundo que precisamos a todo tempo fazer esse tipo de conta, a estatística, que realmente pode mudar a nossa concepção sobre muitos fenômenos que acontecem ao nosso redor. E eu vou colocar hoje, eu não falava sobre isso, sobre o direito do consumidor. Ele tem um direito fundamental, que é o direito à informação correta, que normalmente não lhe é passada. Mitologias e outras histórias. Na minha infância, havia duas histórias. A história com H e a história sem H, que se escrevia com E, inclusive. Hoje não tem mais isso. E, nesse sentido, a mitologia ela traz saberes que são mais profundos do que normalmente é atribuído às mitologias. Questão de opinião. A ideia desta série é reabilitar o sentido da palavra opinião. Porque desde os gregos que opinião passou a ser contraposta a conhecimento, como se opinião não fosse conhecimento. Na verdade, as definições mais aceitas para conhecimento utilizam, de certa maneira, a palavra opinião. Conhecimento seria uma opinião correta e bem justificada. Então, nesta série, nós vamos abordar assuntos muitas vezes polêmicos e dar nossa opinião. E, de vez em quando, obviamente, citar opiniões que contrastam com a nossa, sobre muitos assuntos. E, com isso, estimular não a polêmica no sentido agressivo, mas a polêmica produtora do entendimento, produtora da tolerância, produtora da diversidade. Então, eu convido você para se inscrever no canal, para acompanhando essas séries e, principalmente, fazendo seus comentários, porque com base nesses comentários, tanto para ser orientado na produção de novos vídeos e novos materiais, como para pensar em novas formas de interação com vocês. Por isso, conto com todos na inscrição do canal e na colaboração no retorno sobre o material que vai ser colocado aqui. Muito obrigado.